Blue Lock. Um anime que eu nem pensava em assistir, já que eu não curto muito futebol. Mas vamos lá, gente. Ano da Copa do Mundo. Que anime melhor pra começar 2026 do que um anime com a temática da Copa? Apesar de que Blue Lock não tá mais no hype como tava antes. Eu gostava de quando Blue Lock tava no hype, porque eu achava muito engraçado a galera aqui na internet falando sobre como era fã de BL. Desculpa, gente, meu humor é de alguém de 12 anos. Eu vou melhorar. Mas eu considero Blue Lock um anime com muitos aprendizados. Pelo menos eu aprendi muita coisa com Blue Lock. Por exemplo, se você estiver perdendo, bata na pessoa que estiver ganhando pra você vencer. Largue seus amigos. Tudo bem ouvir vozes se elas te ajudam a ganhar. Toda partida é uma oportunidade pra xingar seus inimigos. É sempre moralmente correto. Mas vamos logo começar a resumir esse anime. Tudo começa com o protagonista Izagi perdendo no time da escola dele porque o time deles é um lixo. E nesse início, o Izagi tem muito a mentalidade de que o futebol é jogado em equipe, tanto que quando ele tem a chance de fazer o gol, ele não faz, ele passa a bola pra outro cara. Mas ele pensa muito nisso, porque se ele não tivesse passado a bola naquela hora, ele podia ter vencido. Depois que o Izagi chega em casa, ele recebe uma carta da Associação Japonesa de Futebol convidando ele para participar de uma reunião. Quando ele chega nessa reunião, ele encontra o Kira, um outro garoto da idade dele que é muito bom no futebol. Aí o Kira fica conversando com ele e eu aprendi a nunca confiar em ninguém que tem esse nome. Olha a carinha dele, a carinha de quem vai se fingir de bonzinho e trair o protagonista na primeira oportunidade. Eu tô de olho em você, Kira. Aposto que você só ia me dar passe bom se a gente jogasse junto. Top 10 elogios pra se dar a alguém. Mas os dois já ficam amiguinhos. Quando eles chegam lá, todo mundo no estilo. Parece uma daquelas imagens, adivinha o protagonista, mas no caso, todo mundo é o protagonista. Muito estilosos. Já começou a mentirada, porque futebol e estilo são duas coisas que não andam juntas. Então aparece um cara todo esquisito chamado Vetor. Mentira, o nome dele é Ego. Sem graça, ele devia fazer igual o Vetor e mudar o nome dele também. Ele fala que foi contratado pela Associação Japonesa de Futebol para criar o próximo centroavante no futebol que possa trazer a vitória na Copa. Olha que incrível, esse anime lançou em 2022, ano da Copa do Mundo, e eu tô fazendo vídeo de 2026, ano da Copa do Mundo, tá tudo conectado. O Ego, nossa, não dá, cara, o nome dele é Ego, a internet estragou tudo. Mas tá bom. O Ego diz que no futebol não tem essa de trabalho em equipe não, que é preciso ser egoísta para trazer a vitória. E que para isso foi criado o Blue Lock, um projeto que possa trazer a vitória para o Japão no futebol. E ele começa a citar vários jogadores incríveis com falas egoístas, incluindo Pelé. E o grande rei Pelé, centroavante, meio-campo, zagueiro e goleiro. O melhor de todos os tempos, sempre sou eu. Brasil mencionado, mas ninguém ali gosta de ouvir o que ele tá dizendo. Eu não concordo com a sua explicação. Cada um de nós já tem um time que é especial. Eu não vou participar de uma coisa que eu nem entendo direito e abandonar o meu time. Cara, com esse papinho ele vai acabar sendo o primeiro a morrer. Então o Ego fica falando todo um discurso pra tentar convencer a galera e funciona. Depois do discurso do Ego, todo mundo decide se juntar ao Blue Lock. Lembrando que quem foi eliminado não vai mais poder participar da seleção. Basicamente, eles vão perder a futura carreira no futebol e o sonho deles. Aí eles são separados em uma sala, cada time com 12 pessoas. O primeiro desafio deles é jogar um pega-pega, e aquele que tiver com a bola deve chutá-la em outra pessoa da sala, e depois que o tempo terminar, quem tiver com a bola perde. O primeiro a começar é o Cone, porque ele é o pior jogador ali. Aí ele acerta o Izagi, que não consegue acertar o Cone de volta, já que ele não quer atacar alguém que é mais fraco que ele. Essa mentalidade de ir atrás de alguém mais forte interessa muito o Bachira, que rouba a bola do Izagi. Com o tempo acabando, o Bachira passa a bola pro Izagi de novo, que nem pensa muito, já que ele tava sob pressão, ele chuta a bola em alguém. Sabe quem? O Kira. O único amigo que ele tinha ali. Eita, eu acho que eu tava errada, ele realmente foi o primeiro eliminado, mas não era um traidor. Mas eu admito que gostei muito dessa cena. Agora, o Kira não pode mais jogar na seleção, mas ele ainda pode jogar futebol? Porque passou muito uma vibe de que ele voltaria pra se vingar do Izagi. O Izagi e o Bachira vão treinar um pouco sozinhos, e o Izagi fica perguntando como o Bachira sabia que o Izagi chutaria. E aí o Bachira já vem com um papo de que ele tem um monstro que fala as coisas pra ele, e fica perguntando se o Izagi não tem um também. Quando eu jogo futebol, esse monstro aparece e fala: faz um gol, dribla mais. Resumindo, eu fico escutando a voz do monstro quando eu jogo. É só isso. E você? Também escuta? Colocamos dois esquizofrênicos pra conversar sem que eles soubessem. Só que naquela hora, o monstro me falou: Eita, quase mudou o gênero do anime. Gostei bastante do Bachira, nosso esquizofrênico favorito. Pior eu tentando descobrir se eles realmente têm poderes ou é só uma metáfora. Porque eu não tinha levado muito spoiler de Blue Lock. Eu sabia que era um anime de futebol com uma animação um pouco questionável e que era bem gay. Mas vamos lá, né? Anime de esporte, isso não é surpresa. É basicamente pré-requisito. Das duas coisas mais importantes para se ter um anime de esporte. Em primeiro lugar, é ser o mais gay que eles conseguirem. E em segundo lugar, é aquela coisa que não é tão importante assim. Na verdade, sabe, é bem secundária, que é os personagens praticarem algum esporte. Mas assim, não é tão importante.
No Blue Lock existem vários times, sendo no total 300 jogadores competindo. Esse número diminui depois daquele jogo de pega-pega, se tornando 275 jogadores. Todo mundo recebe comida de acordo com seu número e tal. O Izag tá em 274 e recebe só umas coisinhas pra comer. Deixa eu apresentar pra vocês o time Z, o pior time do Blue Lock, formado por Izag, o protagonista, Bátira, o melhor personagem, Bakugou perdeu tudo e foi jogar futebol, Ichigo, não tenho opinião sobre ele, eu ainda não assisti Bleach, Connie, o pior ali, e assim como em Attack on Titan, ninguém sabe como ele não foi eliminado ainda. Kaito de Hunter x Hunter depois de lutar com a Pitou. Esse cara, que é legal, eu gosto dele. E esse esquisito chamado Gagamaru, parece nome de personagem de Hello Kitty. E o resto é meio figurante. Cristiano Ronaldo, Neymar. Referência ao Brasil de novo, tô bem patriota hoje. Bem rápido, o Ego coloca outra atividade de eliminação. Dessa vez ele juntou algumas equipes que vão se enfrentar numa partida de futebol e a equipe com menos pontos é eliminada. Porém, a pessoa que tiver mais gols na equipe eliminada pode continuar avançando. E isso simplesmente cria o caos no time Z, já que tem essa regra sobre quem faz o gol. Eles ficam brigando muito, ninguém quer saber de trabalho em equipe, essa galera não viu Super 11. Pior que eu tô tão acostumada com o anime de esporte ser aquela coisa de poder da amizade, trabalho em equipe, que é muito estranho ver um anime de esporte onde os caras querem fazer tudo sozinhos, terem essa mentalidade mais egoísta, sabe? E isso, no caso, é incentivado. BL Ranking. Foi mal, gente, me passei, eu vou parar com isso. Então eles estavam perdendo pro outro time de 5-0, quando o Izag e o Bátira decidem tentar dar um jeito de fazer pelo menos um gol. Então os dois se unem e quando o Izag tá de frente pro gol, claro, tem um cara bloqueando, mas ele tava muito perto de fazer o gol, ele passa a bola pro Ichigo que faz o gol. Então eles perdem de 5-1. É uma pena, se fosse 7-1 ia ser Brasil referências a Pérez, não é bom não. E o Bakugou fica muito irritado, ai quem diria, já que ele tava muito mais livre do que o Ichigo e não tinha por que não escolher passar pra ele. Mas o Izag não sabe por que passou a bola pro Ichigo, já que ele mesmo queria chutar pro gol. A esquizofrenia já tá tomando o controle dele. Com a próxima partida chegando, eles percebem que precisam criar uma estratégia, senão eles estão ferrados. Então todo mundo começa a dizer os seus pontos fortes, menos o Kaito, que fica quietinho na dele, e o Izag, que não sabe no que é bom. Sabendo os pontos fortes de quase todos ali, o Kuon cria um plano chamado Entra 9. A estratégia deles consiste em ficar alternando quem é o centroavante, assim todos têm o seu momento para brilhar. Tirando o Kaito, que quis ficar na defesa, e esse cara que quis ser o goleiro. Inclusive, esse cara é um péssimo goleiro, acho que não vi ele defendendo nenhuma vez o anime inteiro. Então chega o dia deles jogarem contra o time Y, que tem dois jogadores muito bons. Esse cara com o Moicano e o Nico. Não sei como ele vê o jogo desse jeito, mas tudo bem. Nessa partida, o Izag já vai mostrando suas habilidades em pensar bem rápido. Eles conseguem vencer porque o Izag faz um gol incrível lá. E é muito boa essa cena, porque ele e o cara de franja são muito parecidos, então ele percebeu que o cara não ia fazer o gol, e sim passar a bola. Então ele já previu pra onde a bola ia. Inclusive, por causa dessa jogada, ele sobe no ranking do BL e vira o melhor do time Z. Por ele ter conseguido subir, fica todo mundo determinado a treinar pra passar ele. Uma coisa que eu queria comentar é sobre essa cena que ele vence o time Y. Quando o Izag vence eles, ele basicamente elimina todo mundo do Blue Lock, e meio que destrói a carreira deles. Não que seja culpa dele, ele só tá fazendo o que ele veio fazer, que é jogar. Quando o Bátira vê que o Izag ia fazer o gol, ele até fala, faz esse gol, seu egoísta. Mas eu não vejo isso do Izag como egoísmo. Fazer o gol é bom pra ele, mas também pro time. Não acho que ele tenha que ficar dando oportunidade pra galera fazer o gol o tempo inteiro. E naquele momento só ele ia conseguir fazer esse gol. Mas eu nunca sei o que esperar do Izag. Primeiro que eu ainda tô tentando entender se ele tem poderes ou só tem uma percepção e uma intuição muito boa. E tem a própria personalidade dele. Ele sempre é muito gentil, mas às vezes ele vem com um papo de precisar ser o melhor, ou o jeito como ele fica feliz depois de vencer o time Y. Não entendo se ele ficou feliz pelo gol ou por eliminar toda aquela galera. Eu realmente não sei o rumo que esse anime tá tomando, mas eu gosto disso. Mas o Izag me dá uma vibe muito Eren da vida. Acho que ele vai enlouquecer até o final desse anime. Então começa o arco do Tigiri, que é o cara que parece o Kaito. Vocês lembram que ele não quis dizer a arma secreta dele? Então, isso ainda é um mistério. Em vez disso, ele conta pro Izag que ele jogava muito bem antigamente, mas teve um problema na perna e se ele ferrar com a perna de novo, ele nunca mais vai poder jogar. Mas ele não conseguiu desistir do futebol, então ele continua jogando sem poder dar o seu melhor por medo de acontecer algo com a perna dele. Eu fiquei pensando que o segredo dele era tipo, que ele na verdade é uma mulher, sei lá. Apesar de eu ter quase certeza que ele apareceu sem camisa numa cena. Então minha teoria já era falha desde o início. Com a próxima partida chegando, o Kuon já prepara a próxima estratégia deles, onde eles vão contra o time W.
No time W, os melhores jogadores são esses gêmeos que parece que saíram de um filme de terror. Ele não consegue esquecer mesmo do passado glorioso, não é? Que sua vida como atleta já está acabada. Vocês estão no anime errado, cara. Junji Ito é pro outro lado. Ah, e eles conversam só usando os olhos. Não tem ninguém normal aí. Mas esse jogo é estranhamente muito fácil. O Kwon faz 3 gols e eles já estão vencendo. Tipo, como assim? Além de que é o Kwon, né, gente? Nada contra ele, mas ele nunca tinha sido tão bom assim. Eu já tava achando que ele tava usando alguma droga, sei lá. Mas do nada eles começam a perder. O Kwon começa a fazer umas burrices, tipo, ele fica conversando e não presta atenção na bola, ou ele passa a bola muito fraco pro Izag, o adversário roubar. Tipo, dá pra perceber que tem algo errado. E é claro que o Izag percebe. Sim, gente, ele é um traidor. O Izag e os outros confrontam ele e o Kwon admite que vendeu todas as informações do time. Tudo, gente. As habilidades de cada um, as estratégias, tudo em troca de fazer 3 gols. Agora, o porquê disso? Por causa daquela regra que diz que mesmo que o seu time perca, a pessoa com mais gols pode continuar avançando. Ele não acreditava que o time deles podia continuar vencendo. Então ele quis subir sozinho. A partir de agora, vai ser 12 contra 10. Traidor nojento, não acredito que eu confiei nele. Eu tô me sentindo traída. Agora que eles são apenas 10, eles estão em muita desvantagem com o placar 4-3 e o tempo acabando. A gente tem muito flashback do Tigiri antes dele decidir se dedicar ao jogo. Ele estava todo desmotivado porque ele viu o Blue Lock como uma desculpa para ele poder desistir do futebol. Então, se eles perdessem, ele podia finalmente desistir. Mas vamos lá, é um anime de esporte. Depois que ele vê a determinação do Izag, ele fica decidido a jogar sério, usando a habilidade que ele manteve em segredo, que é a super velocidade dele. Ele diz que correr e ultrapassar todo mundo é o que realmente deixa ele feliz. E aí ele corre, o Izag passa a bola pro Tigiri e ele sozinho consegue fazer o gol só usando a velocidade que ele tem. Te ver jogando acendeu uma chama em mim. Que bonitinho, e gay, mas muito bonitinho. Eu nem mencionei, mas o Izag tem uma habilidade de sentir cheiro de gol. É sempre um protagonista que sente cheiro, né? E na hora que o Tigiri começa a correr, o Izag sente o cheiro de gol na direção do Tigiri. E é assim que ele tem certeza de que era pra ele que ele precisava passar a bola. Então vamos lutar junto. Juntos? Nós estamos no Blue Lock. Quem vai ser o melhor do mundo aqui sou eu. Nascidos pra serem um time e forçados a serem rivais. E todo mundo comemora a vitória do Tigiri. Foi um empate, na verdade, mas como eles não perderam mesmo tendo tudo contra eles, é uma vitória. E tá chegando a última partida deles, que é contra o time V. É fácil, gente. Eles são só o único time que não perdeu uma única partida. Vai ser facinho de vencer. E o outro lá, o Kwon, já tá vendendo o time deles de novo. Eu pensei que ele ia se ajoelhar pedindo perdão, em vez disso o cara não pensa 2 vezes antes de trair o próprio time. Só que o time V não aceita fazer um acordo com o Kwon, porque eles não veem mérito nenhum em vencer dessa forma. E também porque eles não precisam, né? Por favor, gente, o melhor time que tem ali. Com a próxima partida se aproximando, o Izag vai treinar com o Barou, que é tipo o primeiro cara que ele enfrentou no Blue Lock, lá naquela primeira partida. Treinar com ele acaba ajudando bastante o Izag. Então chega o dia de jogar contra o time V. E os melhores jogadores do time V são esse cara de óculos, o Rel e o Nagi. E a gente tem um episódio de flashback muito bom, inclusive. Nesse flashback nós temos o passado do Rel. Ele era um cara muito rico, bom nos estudos, ele tinha tudo. Mas algo faltava na vida dele. Um dia ele viu na TV jogadores comemorando a vitória e ele percebeu que queria vencer uma Copa. Mas o pai dele não deixou, porque nas palavras dele, o Rel já era muito velho para se tornar bom no futebol, além de que ele ia herdar a empresa e se tornar um homem de negócios. E o Rel decidiu que ia tentar fazer pelo menos a escola dele ganhar algo no futebol. O problema era que o time da escola dele era um lixo, era uma escola mais focada nos estudos, não nos esportes. Até que ele conheceu o Nagi, um dos colegas dele que tem a capacidade para se tornar incrível no futebol, mas ele é muito preguiçoso e desinteressado com a vida. Ele fica o tempo todo, mas que saco, parece um personagem aí. Aí o Rel convence o Nagi a jogar futebol, ainda não sei como ele fez isso, primeiro eu pensei que o Rel estava pagando ele, mas se você raciocinar, se os dois estudam na mesma escola, problema financeiro ele não tem. Quando eles vão jogar, eles são praticamente só 10, porque o Kwon só tá lá existindo pra não atrapalhar ninguém. Espera um pouco. Eu ainda não perdoei esse arrombadinho aqui, não. Vamos bater nele primeiro, é só revezar! Bakugou nunca esteve tão lúcido. E eles já estão perdendo. É tipo, impossível eles vencerem. Mas é claro, sempre tem que ter um doido, e o doido aqui é o Bachira. Tá todo mundo desanimado com a partida, mas o Bachira tá muito feliz jogando. Ele começa a ser muito bom em superar os próprios limites e consegue marcar o gol. Aí dá esperança pro resto do time Z. Por exemplo, o Tigiri. Eu gosto muito como no episódio passado era tipo, nossa, o Tigiri é o mais rápido, ninguém supera ele. Aí nesse episódio tem um cara tão rápido quanto ele. Mas o Tigiri fica determinado a vencer esse cara depois do gol do Bachira. Quando o time Z tá vencendo, o Rel fica em choque com a possibilidade de perder. Essa reação dele mexe muito com o Nagi, porque eles são muito namorados, quer dizer, muito amigos.
e o Nagi fica determinado em fazer o gol. E o cara é incrível, se ele é bom assim e é do time V, imagina quem tá no topo do alfabeto. Ele também começa a superar os próprios limites e fica animado pela primeira vez jogando futebol. Aí tem flashback triste do Kwon, desiste Kwon, eu nunca vou te perdoar. Mas eu vou explicar o flashback dele pra vocês. O sonho dele era jogar futebol nas nacionais, ele conseguiu montar um time na escola, mas ninguém lá tinha ambição. Todo mundo só jogava pra se divertir, mas o Kwon queria poder jogar pra valer. Tanto que nessa partida, ele percebe que não consegue ficar parado enquanto o time Z tá dando a vida pra vencer. Então na hora que o Nagi vai fazer o gol, o Kwon se joga nele pra impedir, tomando um cartão vermelho no processo, mas o que importa é que ele ajudou o time. Lembrando que se o time Z perdesse ou empatasse, todo mundo lá era eliminado, menos o Kwon, já que ele fez mais gols. Mas como ele levou cartão vermelho, ele perdeu essa chance. Então ele ia ser eliminado junto com todo mundo. Ele se sacrificou para ajudar o time. Tá perdoado, nunca falei mal. Ele é rápido! De onde você saiu? Da cama da sua mãe, mané! Cara, eu amo o Bakugou, não tem jeito. A cena super tensa deles tentando impedir o outro time de fazer gol e o cara tem tempo pra fazer piadinha. Anda, Badger! Eu sei que você também tá bem! Acredito em você, Isagi. Aposto que você faz o gol agora. Isso mesmo, Badger. Que lindo, a esquizofrenia deles se comunicando. E sempre funciona, porque o Isagi faz o gol e a partida termina. Com a vitória do time Z, eles avançam. E é tão bonitinho eles comemorando. Olha o Bachira e o Isagi todos felizinhos por terem vencido. Aí na hora passam os caras dos outros times que foram eliminados. Pesou o clima, pô. Podiam ter esperado um pouquinho, eles nem têm consideração com nossos protagonistas vitoriosos. Ah, e eles perdoam o Kwon. Meu cu, que eu vou te perdoar assim tão fácil! Mais ou menos. Mas eles estão de boa agora. Depois de uns 10 dias de treinamento físico, nós temos o início da segunda seleção. E a gente descobre que, na verdade, não existem outros prédios além do 5, ou seja, não tem mais letras no alfabeto além do V, W, X e Y. E o Z. Eu não sei o alfabeto, gente, desculpa. Foi todo um plano do ego pra fazer eles acharem que eram os mais lixos do Blue Lock. Eu me sinto tão enganada, eu caio em todas as mentiras desse anime. Mas então isso quer dizer que o Nagi é o melhor jogador do Blue Lock, porque ele é o melhor do time V. Eu fiquei um pouco confusa com esse final. E agora, na segunda seleção, eles vão ter que ir sozinhos. Tchau, tchau, equipe. E o ego ficou falando que a galera que só passou com a ajuda do time agora vai se ferrar pra poder se manter. A indireta pro Cone, o mais planta do time. Então o Isagi passa pela porta e começa a segunda seleção. Aí eles têm um treino com um goleiro IA chamado Blue Lockman. Complicado, até os goleiros viram IA. Aonde esse mundo vai parar? Brincando. Depois desse treino, aqueles que conseguiram fazer 100 gols se encontram numa sala pra começar a segunda seleção. Basicamente, eles têm que formar trios. Quem vai ser o nosso terceiro? Eu e você, Isagi. Falta mais um. Esse moleque decidiu que somos um time sem nem me perguntar. Não que seja ruim. Acho que o Isagi ainda não reparou que ele e o Bachira são uma dupla desde o início do anime. O Bachira ama a gente egoísta, mas não pensa duas vezes em passar a bola pro Isagi fazer o gol. O Bachira sempre foi o mais confiável ali. Tenho até medo de dizer isso, todo mundo que eu confio é traidor. E falando em traição, nós temos a maior traição dos animes desde que a Hinazuki não esperou o Satoru acordar depois de 15 anos e ficou com o amigo dele. Na verdade, eu acho que quem traiu foi mais o amigo dele do que ela. Mas tanto faz, eu não me importo com isso de verdade. Só é complicado quando até o seu assassino te espera e a garota que você gosta não. Desculpa, gente, me passei. Eu realmente não ligo pra isso. Já que eles tinham que fazer trios, o Nagi chama o Isagi pra fazer parte do time dele do Rel. Mas o Isagi, mesmo sendo muito egoísta, é leal ao amigo dele e diz que não, porque ele já tá com o Bachira. Então o Nagi pensa com os 2 neurônios que ele tem, não segue o exemplo do Isagi e decide largar o amigo dele pra se juntar ao time do Isagi e do Bachira. Porque ele gostou de jogar contra o Isagi e agora quer experimentar jogar como uma equipe. Mas tipo, ele largou o amigo dele, o parceiro dele, o cara que tá com ele desde o início. Olha a cara do Rel, o cara tá completamente destruído. Tá tudo bem, Rel, ele não te merecia. Essa traição me abalou mais que a do Kwon. Como ele pôde fazer isso? Tadinho do Rel. Mas vamos lá. Na próxima fase, eles precisam escolher outro trio pra eles enfrentarem, sendo que o vencedor vai poder pegar uma pessoa do time perdedor pra se juntar ao time deles. E eles escolhem o top 3, por que não? Que ideia boa, zero chance de dar errado. Ah, inclusive eu perguntei se o Nagi era o melhor jogador, ele não é. Tem outros 6 jogadores na frente dele. Não me entendam mal. Nós só formamos um time porque passamos rápido, no estágio anterior, por coincidência. Vocês não passam de obstáculos pra mim. Vocês e esse Blue Lock aqui. Vai lá, Yanokoji. Esse cara é o número 1, o Ito Shirin. O irmão dele é tipo um gênio no futebol e ele quer superar o irmão. O irmão dele apareceu em um episódio, mas eu ainda não vi muita importância nele não, aí eu nem mencionei. Então eles vão começar o início da segunda seleção. E é isso. Esse foi Blue Lock, só 12 episódios porque o vídeo ficou muito longo e eu queria poder cobrir a primeira temporada inteira,
mas a batata que eu uso pra editar não aguentaria isso. Eu gostei muito desse anime e me surpreendi porque eu nunca fiquei tão animada vendo uma partida de futebol. Os personagens também são muito bons e é um anime muito imprevisível, eu nunca sei pra onde que ele tá indo. Se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer mais de Blue Lock. Eu também quero continuar assistindo pra saber o que acontece. Então deixa o like e compartilha com alguém que gostaria de assistir esse vídeo, isso ajuda bastante. E obrigada por me ouvir até aqui.